Então aqui, pessoal, vídeo 2, tá? Predicado, verbo, nominal, certo? É o último tipo de predicado que nós temos para que a gente possa estar analisando aí os tipos de predicado. É aquele que tem dois núcleos, ou seja, ele tem um núcleo com um verbo e um núcleo com um nome, ou seja, um dos núcleos é um núcleo verbal, ou seja, é o verbo, e o outro núcleo é um núcleo nominal. E é por isso que a gente chama esse predicado de predicado verbo nominal. No ano passado a gente não chegou a falar desse predicado verbo nominal, ele ficaria agora para o 8º ano. Então aqui a gente vai ter já um assunto que é novo para a gente, tá? Então dá uma olhada aqui na frase, os jogadores andam pelo gramado cansados, ou seja, eu tenho a ideia de ação aí, os jogadores andam, mas também tem uma ideia aí do estado em que esses jogadores estão. Como eles estão, digamos assim, fisicamente, eles estão cansados. Então eu tenho um núcleo aqui, vou colocar para vocês aqui, eu tenho um núcleo verbal, certo? E eu também tenho esse núcleo que é um núcleo nominal. Então não posso mais chamar esse meu predicado somente de predicado verbal ou só de predicado nominal. Ele vai ganhar um outro nome agora, que ele vai ser o que? Predicado verbo nominal. O que eu posso entender aqui? Eu posso entender que os jogadores andam pelo gramado e que os jogadores estão cansados. Ou seja, eu posso ter dois entendimentos aí nesse meu predicado, correto? Então esse predicado é um pouquinho diferente dos demais, porque ele mistura duas características, a característica do predicado verbal e a característica do predicado nominal, tendo duas partes do meu predicado sendo as mais importantes, ou seja, sendo o núcleo, correto? Dá um exemplo aqui, diz assim, cheguei, né? Aí o cara diz, putz, cara invocado, isso mesmo, cheguei invocado. Observa aqui que ele dividiu para a gente as orações, tá? Aqui, ó, quando ele diz cheguei, que seria a oração 1, aqui eu teria um predicado o quê? Verbal, ou seja, que indica ação. Aqui, ó, putz, cara invocado, ou seja, aqui eu tenho uma qualidade, certo? Tenho um adjetivo. Quando eu preciso misturar, né? Quando eu misturo as duas coisas, eu somo a ideia de ação mais uma ideia de estado ou de qualidade da pessoa, o que eu tenho aqui? Eu tenho um predicado verbo nominal, isso mesmo, eu cheguei, que é a ação, e invocado é o estado, ou seja, ele chegou e está invocado ao mesmo tempo. Então ele tem duas características, a característica do predicado verbal e a característica também do predicado nominal. Por isso esse predicado aí já vai ser classificado como predicado verbo nominal. Ele tem dois núcleos para a gente aqui. Ele tem um núcleo que é o cheguei e ele tem um núcleo invocado. Pronto, então ele tem dois núcleos, ele não é mais nem verbal nem nominal, ele é verbo nominal, correto? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Cumprindo a aula de ontem também que a gente não fez e os dois vídeos sobre os tipos de predicado. Depois a gente vai fazer uma atividade de exercício sobre isso, correto? Então essa é a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado.